Pessoal, tudo bem? Tudo certo, né? Espero que todos estejam em casa estudando. Isso é muito importante, né? Manter o foco, manter o ritmo de estudos. E aí, meus amigos, hoje eu vou estudar com vocês dois assuntos muito famosos na matemática: razão e proporção. O Enem ama isso aqui, tá? Então vamos lá. O que é, professor, razão na matemática? Na matemática, razão nada mais é do que a divisão entre duas coisas, ok? Então, quando eu quero achar a razão entre as grandezas A e B, olha como que eu posso indicar. Eu vou dividir A por B e ou eu vou colocar nessa forma A sobre B, ou eu vou colocar nessa forma aqui. Legal? Nessa segunda forma, que não é tão comum, eu costumo também colocar dois nomes, tá? Antecedente, o que vem antes dos dois pontinhos, e consequente, o que vem depois. Bacana? Então, a ideia de razão nada mais é do que a ideia de divisão. Colocar alguns exemplos, tá? Para você acompanhar aqui comigo. Eu tenho uma turma com 20 meninos e 60 meninas. Qual a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Pessoal, razão eu vou dividir. Na ordem, tá? Você vai colocar aqui na parte de cima o número de meninos, que é o primeiro nome que ele mencionou, e embaixo eu vou colocar a quantia de meninas, que é o segundo nome que ele mencionou. Então, essa nossa razão, ela vai ficar número de meninos 20 sobre o número de meninas 60. Você pode simplificar isso aqui, é a mesma coisa que um terço. Muito rápido, né? Muito fácil. No dia a dia, em questões que têm textos, como é que eu posso entender o significado aqui de razão? Muito fácil. Para cada 20 meninos, você tem 60 meninas. Essa é a ideia. Para cada um menino, vai corresponder a três o quê? Meninas. Posso ter também essa visão, tá? Para cada três meninas, equivale a ter um menino, ok? Uma outra razão muito conhecida na física é essa daqui, gente, ó, a distância pelo tempo. Quando você divide distância pelo tempo, é a famosa velocidade média, não é verdade? Lá na química, massa sobre o volume. Como é que chama essa razão? Densidade. Tem muitas, tá? Razões que eu vejo na física, que eu vejo na química também. Na geografia, tem essa razão aqui, bem conhecida, que o Enem gosta muito. A ideia da escala. O que é isso, professor? É a razão entre a medida do desenho e a medida real. Normalmente, quando eu estudo escala, a gente usa essa simbologia dos dois pontinhos, tá? Eu vou pegar a medida do desenho antes e depois a medida do tamanho real. Então, aqui, por exemplo, tá? Peguei uma questão, tem um mapa, a escala é 1:5.000. O que significa isso? Que a cada 1 centímetro no mapa, eu vou ter 5.000 centímetros no tamanho real. Muito importante aqui, duas convenções, tá? Nos exercícios de escala, colocamos sempre o tamanho do desenho como 1, tá? Sempre vai ser o quê? 1. Você pode ver aqui também no outro exemplo, coloquei 1. E as unidades sempre vão estar em centímetros. Também é outra coisa muito importante. Muita gente fica na dúvida,
tá? Pela convenção, tanto antes quanto depois, centímetros. Então, aqui, 1 para 100 mil significa o quê? Que a cada 1 centímetro no desenho, né? Na vida real, no tamanho real, 100 mil centímetros, ok? Se aqui você quer converter, ótimo, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 1 km. Mas no enunciado, repito, sempre vai estar em centímetros. Ok? Então, basicamente, a ideia é essa, viu, pessoal? Razão é uma divisão entre duas grandezas, tá? Não tem erro. Vou resolver 2 questões aqui. Questãozinha muito bacana da CAF. Ele pede para você julgar o item. Muito bom, tá? Esse é um exercício muito bom para cair na UFSC, na UFPR, contextualizado aí com o Enem. Então, fica ligado. A razão entre o número de meninos e meninas é 5/3. O percentual de meninas nessa turma é 37,5%. E aí, gente? Esses dias um menino veio falar comigo no WhatsApp, dizendo que essa questão estava faltando informações porque não dava o total de estudantes. Mas não há necessidade aqui, tá? Você vai ver que só com essa razão eu consigo calcular muito rápido essa porcentagem. Vamos ver como? Acompanha comigo. Eu vou chamar de H total de meninos e M meninas. E a partir disso, olha a razão que eu tenho. Razão de meninos para meninas, 5/3. Ok? Acompanha comigo o meu raciocínio. Se para cada 5 meninos eu tenho 3 meninas, somando o total de meninos com o total de meninas, eu vou ter o quê? 8 pessoas. Verdade? 5 meninos, 3 meninas, eu tenho aí 8. E a partir daqui, olha que massa, eu vou montar uma nova razão. Quer ver como? Para cada total de 8 pessoas, você sempre vai ter o quê? 3 meninas. Essa nova razão aqui, ela é fundamental para resolver a parte final do exercício, tá? Se a cada total de 8 pessoas que você tem, pela nossa razão, eu sempre vou ter o que aqui? 3 meninas. Como é que eu coloco isso em porcentagem? Muito rápido. A porcentagem de meninas é só você pegar total de meninas pelo total de pessoas e multiplicar por 100. Quando você resolver essa porcentagem, olha aqui, 37,5%, o meu item é correto. Bora para o outro item, o FPR, uma questãozinha agora de alternativas, uma questão também bem bonita. No antigo egípcio, encontra-se a seguinte inscrição: o conteúdo de uma jarra de água enche 5 recipientes pequenos iguais e mais 2/3 de um recipiente grande. Ou esse mesmo conteúdo da jarra, ele vai conseguir encher 8/3 dos recipientes grandes, mais 3/4 de um pequeno. Qual a razão entre o volume de um recipiente pequeno e um recipiente grande? Questão bonita, né? Pede razão. Vamos lá. Eu vou falar que a quantia que tem em cada recipiente pequeno, eu vou chamar de P. E a quantia que tem em cada recipiente grande, eu vou chamar de G. Como ele quer a razão entre o pequeno e o grande, ele quer que você obtenha essa sentença aqui, P dividido por G. Como é que eu faço para chegar aqui? Pessoal, vou voltar no texto
e vou usar o nosso matematiquês. Quer ver como? Observa comigo essa parte aqui. Vou encher 5 recipientes pequenos e mais 2/3 de um grande. Matematicamente, eu escrevo isso desse jeito. Cada recipiente pequeno é P, como eu vou encher 5, 5P. Cada recipiente grande é G, vou encher 2/3, 2/3 de G. Ok? E aí, pessoal, essa quantia que tem na jarra, eu posso pegar essa mesma quantia e colocar também numa outra possibilidade, que vai ser a mesma coisa. Então, aqui, isso vai ser igual a 8/3 de um recipiente grande, 8/3 vezes G, mais 3/4 do pequeno, 3/4 vezes P. Ok? Peguei o meu textinho, coloquei linguagem matemática, e aí, a partir dessa equação que eu montei, eu vou resolver e você acompanha comigo. Vou fazer o mínimo aqui, né? Acho que é uma ideia bacana. Quando eu faço o mínimo, vai dar 12. Aquela ideia básica, divide embaixo, multiplica por quem está em cima. Faz isso com todos os termos antes e depois da igualdade. Eu vou chegar nessa sentença. Posso cortar o denominador, né? Porque eu fiz antes e depois da igualdade. E aí eu vou fazer o seguinte: esse 9P eu vou jogar para cá, vai ficar 60P menos 9P, 51P. 8G passa para cá, diminui 24G. Legal? E aí eu vou fazer uma pequena mágica nesse momento. O que você quer achar é P sobre G. Então eu vou fazer o seguinte, hein? Esse G que está desse lado da igualdade, está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. E esse 51 que está aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. De modo que quando eu faço essas duas coisas, o que vai ficar antes da igualdade é P sobre G, que é exatamente o que eu quero achar, e depois da igualdade, 24 sobre 51. Simplificando 24 sobre 51, você vai achar que o resultado é 8 sobre 17. E 8 sobre 17 eu tenho a alternativa B de bonita questão. Bacana, meus amigos. Não há necessidade de achar quanto cabe em cada recipiente e depois dividir. Muita gente vai por esse caminho. Não há necessidade. Nesse momento aqui da equação, eu vou fazer essa maldade. O G passa para o outro lado, dividindo 51 para o outro lado, e aí vai ficar exatamente aquilo que ele quer calcular. Ok? Vou voltar aqui no enunciado, tá? Para te chamar a atenção em duas coisas. Quem marcou a alternativa E no chute ou a A de anatomia, né, já ia errar a questão fácil. Por que eu já sei que não é a A nem a E? Como ele quer a razão do pequeno com o recipiente grande, o volume que está aqui do pequeno, lógico, tem que ser menor do que o volume que está aqui. Então, o meu número da parte de cima tem que ser menor do que da parte de baixo, inevitavelmente, tá? Então, só pode ser a B, a C ou a D. Marcar a A ou a E não faz sentido nenhum. Ok? Show! Questãozinha muito massa, hein? O FPR. Uma vez que eu trabalhei com a ideia de razão, vem a segunda parte aqui, que é trabalhar com a ideia de proporção. O que é isso, professor? É a igualdade entre duas razões. Então, eu tenho a razão A sobre B e a razão C sobre D. Quando essas duas razões são iguais, eu vou ter uma proporção. Como é que eu leio isso aqui no dia a dia? A está para B,
assim como C está para D. Olha aqui um exemplo, tá? Eu tenho a razão 5 sobre 10, 7 sobre 14. Há uma proporção aqui. Quando eu divido 5 por 10, 0,5. 7 por 14 também vai dar 0,5. Observa, tá? Aqui é a metade desse valor, 7 a metade de 14. A proporção aqui meio está evidente, tá? Professor, uma propriedade muito importante em proporções é a famosa propriedade fundamental, que você usa muito no dia a dia e às vezes não sabe nem o porquê, que é aquela famosa multiplicação em x. A vezes D é igual a B vezes C. Vem daqui, tá, meus amigos? Propriedade fundamental, quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, A vezes D é igual a B vezes C. Ó, facinho de enxergar aqui, 5 vezes 14 é igual a 10 vezes 7. Ambos vão dar o quê? 70. Usamos muito isso aqui, ok? Antes de resolver uma questão, eu vou comentar duas relações aqui, tá? De repente, no início, você não vai ver muito sentido. Mas quando eu aplicar em exercícios, você vai ver que vai ser bem útil. Vamos lá. Primeira relação que eu vou montar é essa. Se eu tenho uma igualdade entre razões, se eu tenho uma proporção aqui, essa proporção não vai mudar quando eu somar o A com o C e somar o B com o D. A minha proporção continua a mesma. Eu somo as partes de cima, eu somo as partes de baixo, continua com a mesma proporção. Olha aqui um exemplo. Peguei a mesma proporção do exemplo anterior, que é meio, e essa proporção continua se você somar 5 mais 7, 12, 10 mais 14, 24. Ó, o termo de cima continua sendo a metade do termo de baixo. Ok? Isso é muito útil, tá? Em questões que eu vou te mostrar depois. Uma outra, tá? É essa daqui. Ela não mantém a mesma proporção, mas a partir dessa eu vou montar uma outra. Quer ver? Se A está para B, assim como C está para D, olha a outra proporção que eu vou montar. Eu vou somar o A com o B, a parte de cima com a parte de baixo, vou manter em cima, vou manter a parte de baixo, e do outro lado da igualdade eu vou fazer a mesma coisa, somar C com D, a parte de cima com a parte de baixo, e manter aqui o nosso denominador. Eu montei uma outra proporção, tá? E que é correta do mesmo jeito. Olha aqui um exemplo. 5 sobre 10 é igual a 7 sobre 14. Se você somar comigo, tá? 5 mais 10 e manter o 10 embaixo, a razão ela mantém a mesma se eu somar 7 mais 14 e manter o 14 embaixo. Quer ver? Aqui vai dar 15 sobre 10, fica 1,5. Aqui dá 21 sobre 14, também vai dar 1,5. Essa daqui é até um pouquinho mais difícil, né? De você aceitar. Você deve estar pensando, tá, bacana, achei bonito, mas aonde eu vou usar? Já vou te mostrar, tá? A importância dessa daqui. Vamos lá, então? Olha a questãozinha que bonita. A soma da idade do pai e do filho, 45 anos. A idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. Qual a idade do pai e qual a idade do filho? Posso até tentar, por lógica, né, fazer por tentativas esse exercício. Mas eu vou montar aqui as equações para você acompanhar comigo. Não sei a idade do pai, vou chamar de x, a idade do filho, y, e a partir daqui
uma equaçãozinha, a soma das idades é 45, x mais y vai dar 45. Montei uma equação. A outra equação está aqui, ó. Tá vendo que ele colocou assim como? Isso tem a ver com proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões. A primeira razão que você vai montar é dividir a idade do pai x pela idade do filho y. A segunda razão que eu vou montar, 7 está para 2, eu vou dividir 7 por 2. Montei essa proporção, o que eu faço? Multiplica em x, propriedade fundamental. 2 vezes x, 7 vezes y. Ok? Isola para mim um deles, eu vou isolar o x, olha como vai ficar. Isolei esse cidadão, vou pegar a primeira equação que eu tinha montado, no lugar do x você vai substituir, vai cair numa equação, vai fazer um mínimo aqui, resolve, o y vai ser 10. Resolvi o y igual a 10, como a soma dos dois é 45, muito rápido aqui de determinar que é 35, né? Ok, show. Terminei a questão. Vamos ver se acertamos. Se você dividir a idade do pai 35 pela idade do pai 10, 35 por 10 é 3,5. Se você dividir 7 por 2, também vai dar 3,5. Então, aqui eu vi uma igualdade entre as razões. Exercício está correto. Professor, vamos resolver isso aqui de um outro modo? Um outro modo muito mais rápido, tá? Eu vou manter essa proporção, vou manter, só que ao invés de multiplicar em x, eu vou pensar naquela dica que eu te dei. A partir dessa relação aqui, eu vou montar uma outra proporção. Como? Soma a parte de cima com a parte de baixo, desse lado, e mantém o denominador. Do outro lado, a mesma coisa. C mais D e mantém o denominador D. Vou fazer isso aqui nessa montagem do exercício. Soma a parte de cima com a parte de baixo, x mais y, e mantém o y no denominador. Do outro lado, soma 7 mais 2 e mantém o 2 no denominador. Sabe por que isso aqui é fantástico? Porque você conhece essa soma. No enunciado, ele deu o que é 45. Então, você vai substituir aqui 45 sobre o y. Aqui vai dar 9 e o 2 mantém. E aí vai ficar muito fácil. Multiplica aqui, o y vai ser 10. Se o y é 10, você já sabe, como a soma dá 45, o x é 35. Muito mais rápido, né, professor? Muito melhor resolver desse modo. Lembrando que esse modo só foi possível porque eu já conhecia essa soma aqui. Então, tudo ficou mais fácil a partir do momento que eu usei essa ideia. Ok, meus amigos? Então é isso, tá? Espero que todos fiquem bem. Vou fazer mais vídeos, tá? Vamos trabalhar com outras relações também. E aí, fiquem bem, tá? Que a matemática esteja com vocês. E é isso aí. Forte abraço para todos. Fui!